Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Entrevisto o advogado Fernando Marcato, professor de Direito Público da GV de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu queria comentar com o senhor, ouvi-lo, sobre a expansão do descontentamento da população com autoridades que ultrapassou as portas de entrada do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que aconteceu para que isso se acentuasse tanto como veio progressivamente acontecendo nos últimos tempos? Foi devido ao excesso de visibilidade e aí de mais conhecimento da população sobre quem é quem lá no Supremo Tribunal e como age? Ou há um efeito também mais imediato sobre a insatisfação com resultados da Lava Jato em decorrência da atuação dos magistrados do Supremo? Boa noite. Essa questão do Supremo é muito interessante e eu diria que são duas questões que devem ser consideradas para formar a imagem do Supremo Tribunal Federal. A primeira delas é uma questão relativa ao próprio Supremo. O Supremo não está para agradar ninguém, né? Numa democracia, o Supremo Tribunal serve para garantir a Constituição, gostem ou não. Então, às vezes, a maioria não vai gostar do Supremo Tribunal Federal, mas ele está lá para garantir os interesses de algumas minorias e dos nossos direitos constitucionais. Então, essa insatisfação, ela às vezes até é uma insatisfação boa, né? É o papel, o juiz não tem que estar preocupado, como o parlamentar ou o executivo, com popularidade, né? Então, esse é um ponto que é normal que haja algum tipo de insatisfação com esse órgão, isso em qualquer democracia. O que acontece, porém, aqui no Brasil, eu diria que tem dois problemas aqui. Um é muitos juízes, muitos ministros do Supremo se manifestando fora dos autos, né? Então você tem uma certa mediatização desses ministros, né? Foi mal. Como é que o senhor vê essa questão da visibilidade, né? A gente também sente e observa que eles mudaram o comportamento, aquela coisa tão sóbria, os rituais, a coisa toda que compunha aquela corte. E de repente a gente vê, na maior falta de cerimônia, exato, os ministros do Supremo batendo boca, falando mal um do outro e, como o senhor disse, falando fora dos autos, né, dando entrevistas e comentando e etc. Isso é em função do excesso de visibilidade que acrescentou lenha na fogueira das vaidades? Com certeza. E o Brasil tem uma peculiaridade. Nenhum país, eu não diria nenhum, mas nas grandes democracias, as sessões do Supremo serem transmitidas ao vivo, como são aqui no Brasil, não é comum. A gente ganha em transparência, sim, mas a gente perde em legitimidade. Legitimidade por quê? Porque a população, por vezes, não consegue decompor ou entender aquelas discussões de um lado. Mas ela aprende a entender vendo. Ela aprende, é verdade. Mas, por vezes, você tem também o próprio ministro do Supremo, como ele está em evidência, né? Ele precisa também, às vezes, se posicionar, né? Ter então, uma performance. Uma performance, né? Então, num debate que seria um debate normal, numa sala fechada, aquilo toma proporções enormes. É lógico, eu não estou dizendo que a gente não deve ter transparência, mas é algo para se pensar. Por exemplo, quer dizer, eles também têm que aprender a lidar com isso. Sem dúvida. Por exemplo, na França, não se divulgam nem os votos que são divergentes, porque essa questão do Supremo, ele para ter força, às vezes você tem que ter uma posição coesa, debatida, mas coesa. Da forma como ocorre aqui, além do ministro se manifestar fora dos autos, o que isso não faz sentido nenhum, essa questão da TV está transmitindo integralmente os julgamentos online, né? Gera um problema. Então, eu acho que os ministros talvez não tenham entrado nessa era ainda. Eles não perceberam ainda que eles estejam ao vivo, não entraram nessa era ou
entraram e aí estão com alguns deles têm interesses que não são os melhores interesses, que é de se promover, de aparecer. Isso realmente não é bom para a nossa democracia. Bom, e o que justifica então o tal descontentamento progressivo, que é preocupante. Isso afeta a imagem da instituição, porque não são todos os ministros que têm esse comportamento performático e que sai, né, do comportamento regimental esperado. Isso é que atinge a imagem da instituição, afeta a credibilidade na justiça. Afeta, mas eu acredito que hoje o que tem afetado a posição do Supremo não é só isso. É uma série de decisões que foram tomadas de maneira contraditória. Então, o Supremo se posicionou de uma forma no caso Eduardo Cunha e quando chegou no caso Aécio Neves, mudou de posição. Tanto é que o Senado se negou a cumprir uma determinação do Supremo. Então, tem um problema de fundo aí associado, que não é só esse problema de mídia, mas é um problema dessa bipolaridade, se a gente puder chamar. Por exemplo... Isso traz insegurança jurídica? Total, eu vou lhe dar um exemplo. A decisão de prisão em segunda instância. O Supremo, há algum tempo atrás, na época em que a Lava Jato estava mais efervescente, disse: quem for condenado em segunda instância já pode começar a cumprir pena. Por quê? Isso interessava, existia uma comoção sobre a Lava Jato, então eu não poderia deixar o Marcelo Odebrecht solto, né? Hoje é provável que a próxima pauta do Supremo, vai ser pautado em breve, já há posicionamento de mudar essa visão. Mas isso aí não mudou, né, ainda? Não mudou, mas ao que tudo indica vai mudar. Eu estou dando um exemplo que é o mais gritante, mas a gente pode trazer uma série de exemplos em que há essa bipolaridade. E há, inclusive, ministros que, quando decidem liminarmente, ou seja, de maneira individual, urgente, eles já permitem ao preso não cumprir a pena, mesmo com uma decisão do pleno dizendo que ele deve cumprir a pena. O que parece uma contradição, né? Claro, porque você descumpre, um ministro descumpre a decisão de todos. Então, isso gera também uma insegurança. Em caráter liminar. Em caráter liminar. Coisa que pode ser mudada depois. Agora, teoricamente, se já teve uma posição do pleno, por que eu vou decidir de forma diferente? Certo. Aí perde credibilidade. Para encerrar, professor, o que pode ser apontado como o grande desafio do Supremo Tribunal Federal em 2018, um ano de tantas incertezas exatamente em função de decisão judicial que está para acontecer? Eu diria que são duas questões, e essas estão relacionadas às eleições. A primeira serão os recursos. Vai haver uma decisão do Tribunal Regional Federal sobre o ex-presidente Lula e serão impetrados recursos. Então, essa vai ser uma decisão que o Supremo, se não tomar até as eleições, pode ficar ainda mais fragilizado. Em qualquer hipótese, ele vai ser criticado, porque vai ter gente de um lado e do outro criticando. E a decisão sobre o Jair Bolsonaro. Quer dizer, os dois que estão em primeiro lugar nas pesquisas. Exatamente, que é na questão com a deputada Maria do Rosário, toda aquela questão, né? Isso vai ser também um desafio, porque o Supremo pode decidir que o Jair Bolsonaro não poderá se candidatar. Então, o Supremo, para 2018, ele vai ter o grande desafio de dizer, os dois candidatos que hoje estão na frente poderão não participar. Esse eu diria que é o grande desafio do Supremo. Muito obrigada, professor. Imagina. Uma boa noite.